entrar agora, você pergunta e nós respondemos. E a primeira pergunta que temos é falar sobre Saint-Germain. É aqui uma palavra estrangeira, Saint-Germain. E a pessoa pede que nós falemos sobre ela. Então nós queremos dizer Saint-Germain. Mas primeiro queremos fazer uma advertência bíblica. O Senhor Jesus Cristo declarou em seu sermão profético do capítulo 24 de Mateus, versículos 4, 5, 11, 23 e 24, sobre o surgimento de falsos profetas e falsos cristos. E disse Jesus que enganariam muita gente. E com esta advertência do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que ultimamente surgiu um movimento religioso chamado Movimento Nova Era. Esse movimento Nova Era é baseado na astrologia e diz que nós passamos por 4 eras. A era do carneiro, a era dos touro, a era do peixe, e vamos entrar ou entramos a partir do ano 2000 na era de Aquário, a era aquariana. Dentro da era aquariana chegaria um novo Cristo, porque a era ou a época do cristianismo do ano 0 até 2000, ou do ano 1 até 2000, que era a era de peixes, Pícies, o signo de Pícies, hoje já estamos vivendo na era de Aquário. E esta a era do Aquário seria uma era diferente, porque viria um novo Cristo. Da maneira como nós estamos esperando a volta de Cristo, surgiria um novo Cristo com o nome de Saint-Germain. Saint-Germain é uma pessoa que aparece na história periodicamente, porque esse grupo Nova Era divide Jesus, homem, Cristo, um espírito chamado crístico, que desce sobre um determinado homem de 500 em 500 anos. Ora, esteve sobre Jesus, chamado Cristo, e agora então é aguardado para estabelecer um novo mundo. O mundo que vivemos era um mundo de guerras, de confusões, e que agora entramos num novo período em que quem tomará conta do universo é Saint-Germain. Esse Saint-Germain é uma figura que nós chamamos de mitológica. Ele é conhecido como Conde Saint-Germain, que viveu na França no século XVIII e passou por algumas encarnações anteriormente. No caso, ele foi São José, que foi pai adotivo de Jesus. Depois de São José, ele foi mudando de figuras em figuras ilustres que houve na humanidade. No século XVIII, como dissemos, ele era o Conde de Saint-Germain, que viveu na França, e agora está sendo aguardado de novo como o Cristo que nós estamos aguardando. Então, da maneira que Cristo disse no sermão profético, virão falsos profetas e falsos cristos, que nós estivéssemos preparados para não receber o falso no lugar do verdadeiro, que é o próprio Jesus Cristo. E o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 18,
ele fala do surgimento de cristos, falsos cristos, a quem ele chama de anticristo. Está assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, no plural, por onde conhecemos que já é a última hora. Então nós estamos vivendo em dias que precedem a segunda vinda de Cristo, e como nós estamos esperando o Cristo, os cristos falsos ou anticristos estão surgindo. Além de Saint-Germain, ainda existe o chamado mestre Lord Maitreya, que também seria um Cristo da nova era, porque dentro do movimento Nova Era são esperados dois Cristos. É Saint-Germain e também esse Lord Maitreya. Agora, irmãos, à luz da Bíblia Sagrada, nós encontramos no capítulo 16 de Mateus, versículo 13, Jesus fazendo uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E ele pergunta agora diretamente para os discípulos, 12, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esta palavra, tu és o, indica que só existe um, e que este um é Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então a declaração de Pedro, tu és o Cristo, tu és o Cristo, não foi dada por Pedro pelo seu conhecimento teológico, mas ele recebeu uma revelação diretamente do Pai. E no capítulo 3 de Mateus, quando Jesus foi ao batismo, ministrado por João, diz o texto nos versículos 16 e 17, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No capítulo 17 de Mateus, de novo, se ouve a voz do Pai, dirigindo-se ao seu Filho e dizendo com muita clareza, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Aí está, prezado ouvinte, você não vai ouvir Saint-Germain, você não vai ouvir Lord Maitreya, que são anticristos, mas você vai ouvir o Cristo. E o testemunho do Pai acerca de Jesus é indiscutível. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Consequentemente, não podemos desprezar a pessoa do Senhor Jesus e tomar outro Cristo no lugar. Nós temos outra pergunta. Qual o valor simbólico do sangue para Deus? Nós encontramos no capítulo 17 de Levítico a
informação de que o sangue era reservado para expiação de pecado. Os animais, considerados limpos, eram separados para fazer expiação pelo povo, em lugar do povo. Então, no capítulo 17, mostra esta situação. Diz aqui o texto, capítulo 17 do livro de Levítico: qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial. Depois então diz no versículo 13: também qualquer homem dos filhos de Israel, dos estrangeiros, que peregrino entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue, por isso tenho dado aos filhos de Israel. Não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, qualquer que o comer será extirpado, porque o sangue fará expiação pelo pecado. Versículo 11: porque a vida da carne está no sangue, pelo que o vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então o sangue do animal era reservado para expiação do pecado. Logo, a pessoa podia matar o animal, mas não podia comer o seu sangue. Ele tinha que derramar o sangue na terra. E o sangue de cordeiros, de cabras, de bodes, eram levados para fazer expiação pelo pecado do povo de Israel. Nós temos aqui outra pergunta, em que se diz: Luiz, casamento por contrato, o que Deus diz a respeito à luz da Bíblia? Quero dizer que a Bíblia não se pronuncia sobre casamento, sobre contrato ou por contrato. Contrato é chamado um contrato de gaveta, que vale para o casal e para algumas pessoas com testemunhas. O casamento legal, legítimo, à luz da Bíblia Sagrada, é o casamento celebrado perante a autoridade constituída pelo governo. E o cristão, como cidadão da pátria onde reside, ele tem essa obediência, deve fazer. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então aqui está no capítulo 13, versículo 1 a 7 de Romanos, a indicação de o casamento deve ser feito, ministrado perante um juiz de paz, e não um contrato particular, como se costuma dizer, contrato de gaveta, que não tem validade jurídica. Pode servir como para o casal em si, mas o que vale é este documento que é emitido pelo juiz de paz perante as autoridades ali constituídas.